Olá, o TCE na TV está no ar. Confira agora os destaques desta edição. Corte de Contas Sergipana alerta gestores dos 75 municípios sobre a reta final para responder os questionários do IEGM 2022, que se encerra neste mês de julho. Contas Públicas. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões da primeira Câmara e do Pleno. E ainda, servidores do Tribunal de Contas do Estado são imunizados contra a gripe durante a campanha de vacinação promovida na sede do órgão. Esses são os destaques dessa edição, então fique com a gente, porque o TCE na TV já começou. A gente começa esta edição com um alerta aos gestores dos 75 municípios sergipanos. Neste mês de julho, termina o prazo para responder os questionários do IEGM 2022. O Índice de Efetividade da Gestão Municipal é uma ferramenta importante que reúne informações de diversas áreas da administração pública. Veja na reportagem. Os questionários do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IEGM, ciclo 2022, estão disponíveis no site do Tribunal de Contas desde o dia 8 de junho. Até o dia 30 de junho, o número de municípios que forneceu as respostas ainda era baixo. A Corte de Contas lembra que o prazo para responder aos questionários se encerra no dia 22 de julho. São 7 questionários e os municípios eles podem ir concluindo individualmente por questionário. O levantamento último que a gente fez, a quantidade de municípios ainda é baixa. Mas aí a gente leva em consideração que a gente está numa época de muito feriado e que muitos dos municípios eles preferem coletar, inclusive é uma orientação nossa, que eles imprimam os PDFs, os questionários impressos, coletem as respostas e deixem para fazer o lançamento quando todas as respostas e as evidências estiverem nas mãos dos controladores internos. Então, muitos municípios adotaram essa metodologia. A gente acredita que, por isso, na ferramenta ainda não foram disponibilizados muitos questionários. Mas a gente tem um contato direto com os municípios. A gente tem uma equipe aqui de apoio que mantém contato direto. A gente passa informação para eles, tira a dúvida deles. Então, a gente não tem nenhum feedback ainda de dificuldade, de que esse número seja baixo ainda até o momento por conta de dificuldade. O IEGM é uma iniciativa do Instituto Rui Barbosa em parceria com os Tribunais de Contas. Este é o 7º ano de aplicação em Sergipe. Desde que passou a ser aplicado pelo TCE, os municípios sergipanos têm respondido aos questionários dentro do prazo e tem feito bom uso dos dados coletados pelo índice, que reúne informações de diversas áreas da administração pública. Os municípios eles já entendem o poder do IEGM, a importância do IEGM como uma ferramenta importante de planejamento para as políticas públicas. E a gente tem feedback dos municípios que eles já usam, sim, o IEGM. Especificamente, a gente pode citar na parte de planejamento. Então, eles têm uma planilha, além do formulário, que norteia eles na elaboração dos planos, do PPA, da LOA, da LDO. Então, eles usam, sim, já como ferramenta de planejamento. Além de medir a eficiência das gestões públicas, o IEGM é também uma ferramenta de controle social, já que fica à disposição da sociedade para ser consultado e examinar como andam as gestões. Toda a população, na verdade, deve acessar essas informações para saber como que o seu município está respondendo, para fazer essa comparação do que o município respondeu e qual a realidade que ele encontra lá. Então, tem esse ponto importantíssimo do controle social, de ser uma ferramenta de controle social. Dúvidas podem ser tiradas por meio dos telefones 3216-4661, 3216-4549 e pelo e-mail iegm@tce.se.gov.br. E essa semana, por causa da decretação do ponto facultativo no dia de São Pedro, não foi realizada a sessão da segunda Câmara do TCE, mas os julgamentos de processos ocorreram normalmente na primeira Câmara e na sessão plenária. Confira. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Ulisses Andrade, foram julgados 24 processos. Participaram da sessão a conselheira Suzana Azevedo, o conselheiro substituto Francisco Evanildo de Carvalho e o procurador Sérgio Monte Alegre, representante do Ministério Público de Contas. Na pauta, aposentadorias, pensões, revisões de pensões e proventos e transferências para reserva remunerada. Na sessão plenária, sob o comando do presidente do TCE, conselheiro Flávio Conceição, o colegiado julgou 12 processos e 5 protocolos, dentre contas anuais de prefeituras, câmaras e demais órgãos jurisdicionados, além de recursos de reconsideração e representações. Você pode conferir os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou pode assistir às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube.
E o Tribunal de Contas do Estado vai voltar a cobrar o uso obrigatório da máscara nas dependências do órgão. A determinação passa a vigorar a partir do dia 4 de julho. Confira. No dia 21 de junho, o Comitê de Operações Emergenciais da Prefeitura de Aracaju recomendou o uso da máscara de proteção facial para alguns grupos da população. Diante dessa recomendação, o Tribunal de Contas voltou a determinar a obrigatoriedade do uso da máscara a partir do dia 4 de julho, nas dependências do órgão, para todos os servidores e visitantes. A iniciativa leva em consideração ainda o aumento dos casos de Covid-19 nas últimas semanas. E por falar em cuidados preventivos na área da saúde, os servidores do TCE foram imunizados contra a gripe. A ação, promovida pela Corte de Contas, em parceria com a Secretaria da Saúde de Aracaju, aconteceu na sede do órgão. A vacinação dos servidores do Tribunal de Contas aconteceu no último dia 27. A iniciativa, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o TCE, imunizou cerca de 200 servidores da Corte de Contas. No dia 25 de junho, o Ministério da Saúde liberou a vacina contra o vírus influenza para toda a população a partir de 6 meses de vida. Atualmente, a vacina é a forma mais eficaz para prevenir o vírus da gripe. Por isso, anualmente, o Tribunal de Contas, por meio da Coordenadoria de Serviços Médicos e Odontológicos, adere à campanha para colaborar com a redução de transmissão do vírus. Já que a imunização é a principal forma de prevenir, contato, com o vírus e diminuir a mortalidade, e a transmissibilidade na população. Então, a gente sempre faz essa parceria com a Prefeitura de Aracaju, visando imunizar os servidores da Corte de Contas. E a edição de hoje fica por aqui. Na próxima semana, a apresentadora Maria Franco vai estar de volta. Muito obrigada pela sua companhia.